Fala, investidor, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai analisar um pouquinho sobre fundos de papéis. Como é que a gente pode fazer essa análise, levando em consideração aqueles passos que eu dei ao se analisar fundos de tijolos. Se você não sabe do que eu estou falando, veja aqui no card, tem um vídeo que a gente faz uma análise, como que a gente pode analisar um fundo de tijolo. Basicamente a gente tem 5 passos, que a gente vai usar também aqui nesse caso, que é ativos, diversificação desses ativos, tempo dos contratos, o PVP e também o dividend de cada um deles. Então, para fazer isso, vamos verificar um fundo aqui, que é o MXRF, é um dos queridinhos aí, talvez eu acho que é o maior fundo em número de cotistas que a gente tem. Eu tenho aqui o relatório, o último relatório referente ao mês de outubro desse fundo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a informação geral do fundo. Veja que o Maxi Renda tem como objetivo investir e ter ganhos com aplicações em CRI, debênture, LCI, LH, cotas de FI, quando ele faz trades comprando cotas a um valor abaixo do mercado e depois vendendo essas cotas quando elas alcançam um valor justo. E a gente tem algumas outras informações aqui, por exemplo. O patrimônio, 1,8 bilhão de reais, 188 milhões de cotas e o valor patrimonial da cota em R$ 10,16. Depois a gente vai ver melhor sobre isso daqui. Esse é um fundo que ele estava distribuindo durante quase todo o ano de 2020 7 centavos por cota. Isso dava um dividendo excelente. Só que agora ele diminuiu de 7, ele estava distribuindo 7 centavos por cota e agora está distribuindo 6 centavos por cota na última distribuição que fez. Isso aí é bem justificado aqui no relatório e historicamente os investidores já sabiam que isso ia acontecer, porque o gestor ele tem mudado o perfil do fundo devagarinho, no decorrer dos anos, para um fundo mais high grade e menos high yield. O que é um fundo high grade? High grade é aquele fundo que foca mais na qualidade dos ativos, em ativos mais seguros. Enquanto o high yield, ele toma um pouquinho mais de risco para pagar um pouco mais de dividendos, mas ele é um pouco mais arriscado. A gente tem, por exemplo, o TOR 11 que apresenta mais risco para o cotista e acaba trazendo pesado esse risco, pagando um pouco a mais para os cotistas. Mesmo assim, esses 6 centavos distribuídos, ele representa 376% do CDI no período. Então a gente vê que ainda existe um grande ganho em relação a CDI, a poupança ou qualquer outro tipo de investimento em renda fixa. Bom, então vamos lá. Lembra dos 5 itens lá que a gente listou no outro vídeo sobre fundos de tijolos? Vamos ver aqui nesses fundos de papéis que também dá para a gente adaptar esses 5 itens e avaliar. Por exemplo, a gente precisa verificar quais são os tipos de ativos. Então a gente tem lá aqui nesse portfólio uma distribuição de onde está o patrimônio do fundo. Então 70% está alocado em crédito imobiliário, 7% em imóveis, 8% na compra de outros fundos imobiliários, 14% em caixa. O que a gente tem que avaliar é qual é a diversificação que a gente tem aqui no crédito imobiliário, porque os fundos imobiliários nem sempre ele mantém esses fundos, ele vai mudando sempre à medida que vão surgindo novas oportunidades de compra e de venda. No que diz respeito ao crédito imobiliário, quais são os indexadores do crédito imobiliário? Então a gente vê aqui, 63% está alocado em CDI+, ou seja, CDI mais um prêmio, uma porcentagem que a gente vai ver depois aqui em alguns fundos. 2% é uma porcentagem no CDI, 6% em GPM+, o GPM está no valor bem alto agora, 20%, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 20%, e 30% em IPCA+, ou seja, indexado à inflação mais algum prêmio. O vencimento desses contratos ele tem 1% que vence em 2021, né, e a maior parte vence, mais de 53% vence depois de 2028. Isso é algo que deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque mostra que o gestor tem tempo para ir fazendo um pipeline lá de alocação de ativos. Então veja que aqui a gente já está analisando os 3 itens iniciais lá daquela lista, que é quais são os ativos, a diversificação desses ativos e a duração deles. A duração desses contratos, e aqui no caso são contratos de crédito imobiliário diferente dos contratos lá de locação de imóveis que a gente tinha para fundos de tijolos. Então a gente já viu um pouco sobre a diversificação e a duração desses contratos. Agora vamos ver quais são os ativos, ok? Então, a gente vê que a composição da carteira, no caso do Maxi Renda, ela é muito grande.
Então, por exemplo, a gente tem aqui de risco a Prevent Senior, a Oba Hortifruti, Magazine Luiza, Iguatemi Fortaleza, Redditor, então a Outlet Prêmio Brasília. Você vê que está bem diversificado no que diz respeito ao risco. Outra coisa são os indexadores. Então a gente tem, por exemplo, aqui, Prevent Senior, ele está indexado a IPCA mais 4,81%. IPCA, a inflação oficial, que hoje está ali passando de 4%, mais 4,8%, isso daqui dá mais ou menos 8,89%, podendo chegar até aumentar, dependendo da inflação mais na frente, pode chegar até 10% ou mais, e a periodicidade de pagamento ao fundo é mensal. A gente pode ver então que a maioria dos créditos tem periodicidade de pagamento ao fundo, que é mensal, alguns trimestral, outros semestral, mas você vê aqui que todos eles, a maior parte deles estão indexados ao CDI mais alguma coisa. O CDI hoje ele está em 1,9%, então CDI mais 2,1%, isso aqui dá 4%, CDI mais 2,5%, isso aqui dá 4,4%, CDI mais 1,5%, isso aqui dá 3,3%, né? Isso bruto, ainda tem algumas obrigações que o fundo deve pagar antes de distribuir isso aos cotistas, como taxa de administração, por exemplo. Alguns fundos estão indexados ao IGPM, o IGPM está em 20%, então a gente tem uma indexação aqui, IGPM mais 4%, isso aqui dá 24%, né? IGPM mais 12%, o que dá um pouco, mais ou menos 32% ao ano, né? Tudo isso aqui é ao ano, mas tem uma periodicidade mensal. Você vê que tem vários CRIs aqui com IGPM mais 12%. Então o fundo vem acompanhando todas essas empresas que tomaram esse empréstimo do fundo imobiliário, né, que o fundo comprou o CRI, e ele vem trazendo alguns comentários aqui. O fundo ele sempre vai acompanhar a saúde financeira de cada uma dessas empresas. Você pode perceber aqui, ó, que no comentário da gestão eles mostram que a Prevent Senior apresenta um ótimo balanço, robusta estrutura de operação, trazendo conforto necessário para o time de gestão. Você vê, por exemplo, Magazine Luiza, né? Excelente posição de caixa, estrutura robusta da operação, solidez da empresa. Quer dizer, o MXRF está se tornando um fundo mais seguro no que diz respeito a esse tipo de risco de crédito. Então a gente pode perceber que o relatório mostra que, além de investir em fundos imobiliários na compra de outros fundos, em CRIs, ele também investe em alguns ativos imobiliários. Permuta imobiliária é quando há uma troca entre o empreendedor e o fundo ele usa parte da operação para financiar determinados empreendimentos, e aí tem uma troca recebendo parte disso daí. Nesse sentido, a gente tem aqui algumas permutas que o fundo MXRF participa. Então, tem permutas aqui em prédios de Vila Olímpia, Vila Prudente, em Vila Mariana. Ele apresenta aqui no relatório todas as fotos do prédio e mostra que ele também está bem diversificado nesse sentido. Ele está bem diversificado, tem muito que receber ainda. O risco da construção e risco legal não estão caindo sobre o fundo, mas sim sobre um incorporador. Então a gente já analisou diversificação, o tipo de ativos e a duração dos contratos. A gente viu que esse fundo MXRF ele é muito diversificado, está chegando numa qualidade muito boa. Se a gente for olhar aqui também o PVP, é o quarto item que eu sempre analiso, ele também está em 1,03%, ou seja, ele está muito bom, ele tem uma qualidade boa e ele tem também um preço coerente, ou seja, ele não está nem muito caro, nem muito barato. Ele está ali próximo do valor patrimonial. Também ele distribuiu 6 centavos nesse último mês. Ou seja, isso aí dá 0,57% do valor da cota, muito acima do que a poupança paga, não é verdade? E outra coisa que a gente pode olhar, e que eu sempre olho, é o histórico de dividendos. Aqui a gente tem um histórico desde 2012. Eu acompanho esse fundo desde 2017. E ele sempre vem pagando aqui entre 6 e 7 centavos, alguns pagamentos não recorrentes. Você vê aqui, por exemplo, que em dezembro do ano passado pagou 13 centavos. Então, realmente, ele tem mantido uma constância no pagamento e os valores do pagamento. A tendência é que ele continue pagando entre 5 ou 6 centavos ao mês nos próximos meses, por causa à medida que ele vai pegando ativos com maiores qualidades, com menos risco, isso aí pode diminuir um pouquinho o dividendo, porque o risco é menor,
né, o retorno também é menor. Retorno sempre acompanha o risco. Risco maior, retorno maior. Dito isso, lembrar que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação. Não estou recomendando nem comprar, nem vender. Esse aqui é só um tipo de leitura que a gente faz do fundo antes de fazer uma análise mais profunda para saber se a gente pode comprar ou não o fundo. E aí fica a critério de cada um fazer isso daí. E uma última informação é que o último dia para você comprar a cota desse fundo para receber no mês subsequente é no último dia útil de cada mês. Então você comprou até o último dia útil de cada mês, no próximo mês, em geral, a gente já recebe os rendimentos e os dividendos. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui nesse vídeo como é que a gente pode ler de maneira geral um fundo de papéis. A leitura é basicamente a mesma. Você pode ver, por exemplo, que existem outros fundos que não são tão diversificados como MXRF, até porque o MXRF é um dos maiores fundos que existem hoje no mercado. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, dá aquele joinha. A gente viu aqui no vídeo como que a gente pode fazer uma leitura inicial de fundos de papéis e o que a gente deve considerar na hora que está pensando em investir em fundo de papel. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está procurando entender mais sobre fundos imobiliários e acha que investir em fundos imobiliários é muito complicado. Então é isso, pessoal. Agradeço. Até o próximo vídeo. Falou!